Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse dia, nessa hora, eu queria agradecer a Deus primeiro, né, por cada um de nós e pedir que Ele nos abençoe. Abençoe a mim, abençoe a você, a sua família, a minha família, enfim, a nossa escola, para que nós possamos nesses próximos dias, né, ter o controle, né, do que nós estamos fazendo. E isso só é possível através, né, das orientações do nosso Deus verdadeiro. Eu queria pedir que vocês sejam bem-vindos nesse momento a essa aula, a mais uma aula, nossa aula de número 5, ok? E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre ainda parte, né, da dinâmica da natureza. Nós vamos falar da dinâmica externa da natureza. Na aula passada nós falamos da dinâmica interna, né? Falamos do que ocorre, né, internamente na natureza. Quais são os fatores que levam a ocorrer alguns fenômenos, né? O que ocorre no interior da Terra, né? Isso foi o que nós falamos sobre a dinâmica da natureza na aula passada, ou seja, a dinâmica interna da Terra. Hoje nós vamos falar sobre a dinâmica externa, mas antes eu queria ainda falar um pouquinho sobre a nossa última aula, para a gente fixar um pouquinho aí o conteúdo naquilo que nós temos falado, né? Para a gente lembrar, né, e ficar com esse conteúdo aí marcado na nossa mente por um tempo aí, né? Pelo resto da nossa vida, né? Eu acredito assim. Então, falamos na aula passada da teoria da deriva continental, desse rapaz aí, do Alfred, né, Wegener, que ele publicou a sua teoria, mas para confirmar essa teoria ele considerou aí algumas evidências, né? Não foi só do nada que ele chegou e disse, olha, minha teoria é essa aqui, teoria da deriva continental. Ele estudou bastante, fez comparações e aí publicou a sua teoria, mas baseado nessas evidências que ele considerou aí. E nós vamos reestudar agora, né? Nós já vimos na aula passada, né? Vamos lembrar aqui novamente. Olha só o que ele percebeu, que o formato da costa da África e da da América do Sul eram idênticos, né? O formato era idêntico, daí ele dizer que os continentes estavam se soltando uns dos outros. No caso aí, o sul da América do Sul, aliás, o norte da América do Sul e o norte da Europa, da África, a costa da África, ok? A semelhança entre formações rochosas também foi uma outra evidência que ele colocou aí na sua teoria, dizendo que as rochas elas eram muito parecidas, né? Tinham formações semelhantes, tanto em um continente como no outro. Daí ele afirmar que esses continentes estavam ligados. Você lembra que ele falou que no início era só um continentão? E depois esse continente foi digamos assim, se soltando pedaços, né? E esses pedaços ele foi chamando de outros continentes, né? A princípio ele disse que era só um continentão, ele chamou isso de Pangeia, não foi isso? Lembram disso ainda? Depois esse continente foi se soltando, né? Depois dividiu-se em dois, ok? Beleza? Vocês viram numa foto que nós colocamos na aula passada, na aula anterior. E depois foi para 5 continentes e agora nós temos aí 6, né? Para alguns geógrafos e para alguns historiadores, ok? Tem outros que não acreditam ainda que a Terra tenha 6 continentes, não. Eles não conseguem entender que a Antártida é um continente, certo? Eu contabilizo, né, informo, falo, ensino que a superfície terrestre ela tem 6 continentes, ok? Beleza? Então a semelhança entre as formações rochosas desse continente deram aí uma evidência para o Alfred dizer que a sua teoria estava bem embasada, beleza? A existência de fósseis de plantas e de animais da mesma espécie. Também ele percebeu que existia fósseis de plantas e de animais, né, nessa região, tanto em um lado como do outro. Daí ele dizer que essas coisas estavam ligadas, né? Só podia estar ligada, porque para serem parecidas assim, né? Era só. Gente, olha, eu vou dar um exemplo aqui meio esdrúxulo, né, na minha linguagem, mas assim, ó, se a gente pudesse e tivesse a oportunidade de ver
as nossas 5 regiões do Brasil se descolarem umas das outras, nós iríamos ter aí algumas evidências de uma para outra, né? Ia perceber a hidrografia, que é diferente de uma para outra agora, mas elas são parecidas ali perto umas das outras. As formações rochosas, elas são parecidas ali onde elas estão, onde estão ali os marcos, né, de uma região para outra. Ok? Os fósseis, se existirem fósseis nessas regiões, né? Se tiver um fóssil na região sul e outro na região sudeste, ali próximo, né? Possivelmente são fósseis da mesma espécie. Daí porque a gente ia dizer que essas regiões estavam ligadas umas nas outras. Se nós não soubéssemos nada daqui a 300 milhões de anos, né? Daqui a 100 milhões de anos, 50 milhões de anos, se a gente não, se aí nós chegássemos lá, né? E aí a gente ia perceber, assim, olha, o Brasil, há 50 milhões de anos atrás, ele estava dividido, ele era uma região só, era o Brasil, só tinha uma região zona do Brasil. E aí 50 milhões de anos depois, o Brasil se dividiu em 5 regiões. E quem fez essa divisão, publicou lá uma teoria dizendo que essa divisão foi feita baseado em algumas evidências. E aí ia dizer as evidências, né? E aí eu estou colocando aqui para dizer para vocês, para clarear mais um pouco, né? Como é que foi feito como é que ele percebeu essas evidências, como é que ele enxergou essas evidências e mandou para a gente aí, para a gente analisar também, né? Volto a dizer mais uma vez, aqui é uma teoria, pessoal, ok? Beleza? Vamos para frente? Estrutura interna da Terra é formada por 3 partes principais. Nós vimos a estrutura interna da Terra na aula passada, né? O núcleo, o manto e a crosta. E aí nós podemos observar aí as características de cada uma delas, né? O núcleo, por exemplo, é a porção mais central da Terra, né? Varia de 3 a 5 mil graus centígrados. Divide-se em núcleo interno e núcleo externo, né? O manto é a camada localizada entre a crosta e o núcleo, composta de substâncias pastosas. Daí sai o magma, né? Que chega na superfície, em forma de pasta, né? Ainda. E aí se resfria e geralmente forma, se for dentro do oceano, forma as ilhas, tá? E a crosta aqui, onde nós estamos na parte superior, né? É a camada mais superficial, com a espessura entre 5 e 10 km nos oceanos e chegando a uma espessura entre 25 e 90 km nos continentes. Ela é sólida e sua temperatura pode variar entre 800 e 1000 graus centígrados, dependendo da profundidade. Disse na aula passada, se a gente conseguisse perfurar um poço e entrar de terra adentro, né, a gente ia perceber a cada metro a temperatura aumentando, né? A cada 10 metros a temperatura aumentando, cada 20 metros mais quente, cada 30 mais quente, e aí chegando até 1000 graus, dependendo da profundidade. Beleza? Tá indo tudo bem aí, tranquilo? Dinâmica da natureza, dinâmica interna. Pois vamos ver agora a dinâmica externa da Terra. Olha só, nós vimos que a dinâmica interna ela é responsável pelas transformações e pelas formações, né, das paisagens do relevo da Terra. A dinâmica interna. Pois não é que a dinâmica externa também contribui para isso? Olha só o que nós escrevemos aqui. A dinâmica externa da Terra também é responsável pela formação e transformação do relevo nas paisagens do planeta. Então, o que nós temos hoje de paisagem, de transformação, de formação do relevo e das paisagens é responsabilidade da dinâmica externa da Terra também. Já vimos na aula passada que era a responsabilidade da dinâmica interna, né? Os vulcões, os terremotos, essas coisas aí, esses fenômenos, né? Eles foram no passado e ainda continuam sendo responsáveis pela formação e transformação do relevo e das paisagens do planeta. Pois a dinâmica externa também, né? Ela é responsável por isso também. E o que entra aí nessa questão da dinâmica externa? O intemperismo. O que é o intemperismo? Gente, é um processo natural de desgaste e decomposição de rochas e de solos, certo? É causado pelas reações químicas e físicas na superfície terrestre, através da ação das águas, através da ação do calor do sol, através da ação da força dos ventos, né? E através das ações de seres vivos. Então, o intemperismo ele pode ser químico ou físico, ok? Depende da situação, do local, né? Por exemplo, a decomposição das rochas e solos, né? Se for através da água da chuva que cai em cima da rocha, né?
e aí ele vai se transformando ali numa reação química, e aí vai se decompondo, né? A rocha vai se desgastando, né? É um processo natural de desgaste, como a gente acabou de ver aqui, certo? Que pode ser através da ação das águas, do calor do sol, da força dos ventos e as ações de seres vivos. Beleza? Tudo tranquilo? E a água das chuvas, né? A água das chuvas, que é uma dos agentes, né? A água das chuvas é um dos agentes. Nós vamos ver na nossa próxima aula outros agentes que são originários aí da dinâmica externa da Terra, né? A água das chuvas. Olha só, a erosão pluvial, quer dizer, da chuva, né? Fluvial dos rios, né? Mas a erosão pluvial causada pelas chuvas pode transformar as paisagens de diferentes maneiras. Gente, a água da chuva tem um poder que você nem imagina, né? Vocês já perceberam, já viram, né? Nos últimos dias, né? Qualquer chuvinha que cai lá em São Paulo, né? No Rio de Janeiro, até aqui em Teresina também, né? Mas naquelas regiões para ali, naqueles estados, é mais complicado a coisa, né? Mas de vez em quando a gente vê, né? No jornal, assiste, né? Escuta nas outras informações que caiu um temporal no estado de São Paulo e que a gente vê os carros boiando. Boiando que a gente fala na superfície da água, né? Como se fosse uma canoa, né? Como se fosse uma boia, né? Uma balsa, sei lá, algo assim dessa natureza que vai sobre a água, né? Por sobre a água. E essa coisa toda, pessoal, é por conta da força das águas da chuva, tá certo? Eu falei na aula passada que a dinâmica interna da Terra, ela é provocada, ou ela provoca, né? Alguns fenômenos, né? O vulcão, por exemplo, né? Que joga lava fora, e a lava vai andando, levando tudo que encontra pela frente, né? Atrapalhando a vida de pessoas, de animais, de, sei lá, de cidades, né? De tudo enquanto, ok? Dos rios. Pois é, a erosão pluvial causada pelas chuvas pode transformar também a paisagem de diferentes maneiras. Água das chuvas carregando partículas de solo. Isso aqui é uma das consequências, né? Da água das chuvas. A água das chuvas carregando partículas de solo, ok? Outra consequência são os deslizamentos de terras, né? Que ocorre quando o solo fica encharcado pela água das chuvas, deixando saturado, deixando, como a gente diz, cheio de água, né? O solo fica cheio de água, a gente não pode pisar naquele solo que você, né, afunda literalmente, entra de chão adentro literalmente, né? Imagina um carro, né? Diz assim, o carro está atolado, o carro atolou, na linguagem, né, de algumas pessoas, porque entrou de terra adentro, esse terreno estava encharcado, né, de água, geralmente por conta da água das chuvas, né, e deixando saturado, e aí ocorre, né, o que a gente chama desse processo aí que nós acabamos de falar, o deslizamento de terra, que ocorre quando o solo fica encharcado. Geralmente ocorre em regiões de morros, né, serras, né, quando chove muito, ocorre o deslizamento. Aquela região ali de Santa Catarina, né, São Paulo, Rio de Janeiro, tá certo? Bahia também. Tem muitos morros, mas não são morros rochosos, né? Não são cheios de rocha, são argila. Os morros são de argila. Geralmente, isso não é regra geral não, mas geralmente são áreas mais altas, né? Mas o terreno a característica dele é argiloso, né? E aí, por conta disso, ao ter uma chuva forte, ocorrem os famosos deslizamentos aí, causando transtorno. A população aqui em Teresina já teve, né, alguns deslizamentos, né? Nos 2 períodos chuvosos aí para trás, ocorreu isso, né? Causando aí transtorno para muita gente aqui na nossa região. Beleza? Gente, era o que a gente tinha para a aula de hoje, ok? Nós vamos continuar falando na próxima aula sobre esses agentes, né, que transformam aí a superfície terrestre, né, através, né, que nós chamamos aqui dos agentes externos. E fiquem com Deus, fiquem na paz e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.